Começou aí já não? Já? Senhor meu Deus, fale conosco, Pai. Senhor, livre, que mande fora daqui, ó Pai, toda ação do inimigo, distração, que o Senhor fale aos nossos corações. Não permita que o inimigo roube a nossa atenção, ó Pai, mas que nós saímos daqui diferentes da forma como que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 O testemunho é que uma pessoa muito próxima a mim, ao Dani, pudemos levar o amor de Cristo para essa pessoa. Fomos ao hospital e nós somos ensinados ali que as placas onde tem isolamento não é permitida a nossa entrada, como todos os demais quartos aqui. E aí nos quartos de isolamento nós pulamos, porque nós não podemos, evidentemente, por causa da regra. Mas uma enfermeira que estava ali, responsável, disse que a pessoa que estava ali dentro ouviu o violão, as músicas, e pediu, e aí a enfermeira foi lá pedir para a enfermeira-chefe, e resumo da história, foi tudo bem, foi permitido o nosso acesso àquele quarto. E, entre tantas outras experiências que nós já tivemos dentro do hospital, aquela ali foi muito impactante, muito emocionante, porque a gente já começou a tocar, a gente já ficou meio embargado, querendo chorar, e a pessoa ali no caso também, ela nem se aguentou, a gente nem começou a cantar, já estava chorando ali. E o mais importante é que entrou a palavra de Cristo naquele quarto. Então todas as vezes que você se dispuser a fazer alguma coisa, saiba que tem gente precisando muito, 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 muito. Você não está fazendo para cima, vai descer. O inimigo também coloca isso na nossa mente. Ele fala assim, você está fazendo para fazer o quê? Para mostrar para os outros? É nada. Não deixa a ação do inimigo impedir a boa obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Maria Elisa, fala amém e dá 3 pulinhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quase 3, amém. Amém. Vamos lá para o Salmos 40. Quem sabe o que fala Salmos 40? Fala sobre Deus. Isso, Deus, Jesus, Espírito Santo. Quem escreveu o Salmos 40 foi? Isso. Ele fala, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vou repetir. Salmos 41. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amém. O que eu fiz ao Senhor? Esperei confiantemente. Isso, como eu faço nos estudos, é que vocês não têm a Bíblia aqui. Olhem para a Bíblia, não olhem para mim. Ele fala, esperei confiantemente no Senhor. Não respondam as minhas perguntas, apenas façam a reflexão com vocês mesmos. Você é uma pessoa paciente? Hein, Jesuíno? Eu sou. É um homem de pura paciência. O quanto você está disposto a esperar a Ellen, Daniel, Stephanie? Aqui Davi está fazendo uma afirmação, está dando um testemunho. Ele vai falar sobre livramento daqui a pouco, no andar do Salmo. Mas ele está falando aqui, ele está dando um testemunho de que ele esperou no Senhor. Mas ele não tão somente esperou, porque esperar é muito difícil, mas ele se torna um pouco mais fácil quando você espera e entrega algo que leva tempo para acontecer na mão de alguém que só essa pessoa pode fazer. Certo? Quando você não tem habilidade, não consegue fazer alguma coisa, você sabe que você por si só não consegue fazer aquilo, você desiste daquilo. Você abre mão daquela situação. Mas quando você sabe que alguém tem poder para resolver aquela situação, para te dar aquilo que você precisa fazer é entregar. E esperar com que essa pessoa, Deus, Ele responda as nossas orações. Temos falado muito sobre o nosso relacionamento com Deus, de diversos aspectos nas sextas-feiras aqui. E Davi dá o testemunho de que ele esperou confiantemente em Deus. As mesmas perguntas para vocês responderem consigo. Sua confiança está depositada em que? O que faz? Qual é o seu desafogo? A sua confiança está hoje na sua família, no dinheiro, no trabalho,
não precisa responder para mim, mas é preciso que você reflita. Você confia hoje sua vida a quê? Ao teu sucesso, ao teu dia a dia, a Deus, a tua família, aos meus filhos? A gente espera as coisas acontecerem na vida confiando em quem? Aqui Davi está dando testemunho que ele esperou confiantemente em Deus. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por... Quem está com a Bíblia está vendo a palavra socorro aí. Eu dei o estudo de segunda-feira ali no grupo de estudo bíblico, ali no Espaço Verde, e eu falei um pouco sobre o modelo de oração que Jesus deixa do Pai Nosso, né, Mateus 6. Só que a gente não gosta muito de pedir a Deus socorro. A gente gosta de falar para Deus as coisas que nós estamos precisando, mas a gente não clama, a gente não expõe o tanto que a gente quer aquilo e a nossa dependência a Ele. E o fato de sabermos que só Ele é quem pode efetuar a boa obra que nós queremos na nossa vida. Gritar por socorro é situação de desespero. É uma situação assim, olha, ou é você que me ajuda, ou eu não vou conseguir. Isso significa socorro. Não significa socorro eu entregar algo a Deus e ao mesmo tempo continuar na minha mão tentando trabalhar naquele ponto também. Não significa socorro. Não significa socorro eu esperar lá que salva-vidas venha e eu saber nadar, e eu tentar nadar. Não significa socorro. Socorro significa eu não tenho condição. Eu reconheço, sou limitado, dependo da sua ação, da soberania de Deus na minha vida, e aí é onde entra o socorro. É importante falar sobre essa palavra porque ela demonstra total dependência e reconhecimento de que só alguém pode resolver e atender aquilo que a gente precisa, aquela situação das nossas vidas, e este alguém, esta pessoa é Deus. Davi está testemunhando isso na vida dele, e esse testemunho a gente aplica para a nossa vida. Mas aí a palavra fala ainda no versículo 1 que Deus se inclinou ao nosso favor. Ele sabe quando a gente confia nele ou não. Ele sabe quando nós agimos de forma tal com que nós entregamos e aí ficamos 100% na dependência dele. E é esse o exercício, esse é o estímulo que esse versículo nos traz. O tanto que nós temos confiado, vou ainda entrar no assunto e esperar, mas não posso começar sem falar que a nossa confiança é totalmente em Deus. Reconhecimento de impossibilidade, impotência de resolver tudo que está na nossa mão. E agora eu quero falar um pouco sobre esperar. Lá em Eclesiastes é bem legal falar lá no capítulo 3. Há tempo para tudo, há tempo para isso, para aquilo outro, aquilo lá. É um baita de um capítulo, é legal falar sobre o tempo de Deus, não é o tempo dos homens, mas o tempo de Deus nós jamais vamos saber quando Ele vai responder. Não tão somente saber quando Ele vai nos responder, mas como Ele vai nos responder. E tudo depende do que a gente faz nesse meio tempo, porque se tem uma coisa que o inimigo faz você fazer enquanto você não recebe aquilo que você pediu a Deus, é desistir do teu sonho. Eu tenho falado aqui, ou no grupo, eu não lembro, mas nós somos o nosso maior inimigo. Não existe um inimigo maior do que o seu próprio nome. Pega qualquer hora a sua CNH, coloca na tua frente, esfrega na tua cara e ponta o dedo para ele e fala assim, ó, esse daqui ou essa daqui é o meu maior ou minha maior inimiga. É a pessoa que mais desiste e abandona projetos, sonhos, interesses, vontades que eu tenho, que eu mal apresentei a Deus, que eu mal esperei para Ele me responder e eu já estou abandonando o barco. Davi não coloca o tanto tempo que ele levou para esperar e para receber da parte de Deus. Aliás, Davi, ele com 17 anos foi reconhecido pelo profeta Samuel perante a família dele com 17 anos. Ruivo, magrelo, baixinho, coitado de Davi, pastoreava as ovelhas. Não era reconhecido perante a sua família como alguém de força e alguém que poderia sustentar a si próprio e a família. Então vai cuidar das ovelhas, porque as ovelhas obedecem. Aí com 17 anos ele recebe ali o reconhecimento da parte de Samuel, ele fala, beleza, agora vamos embora, cadê? Arranca essa onda ali da frente e eu vou sentar em cima daquele trono maravilhoso ali. Me dá minha coroa, me dá os meus súditos e já quero conhecer o meu carro do Aladim. Aquele pessoal carrega aqueles cabos ali no ombro. Imagina.
E aí o que acontece? Depois de 4, 5, 6 anos ele começa. E aí, nunca despreze os talentos mais insignificantes que você tenha. Esses talentos podem ser o início de uma obra de Deus na tua vida. Ele aprendeu a tocar harpa. O que um pastor de ovelhas precisava tocar harpa? Alguém me responde isso? Para acalmar as ovelhas. Se ele falava, não, um pastor de ovelhas ele tinha que saber pastorear, ele não tinha que saber tocar harpa. E aí a gente fica perguntando, eu não preciso fazer isso, para que eu vou me dedicar àquilo, fazer aquilo outro, vou acrescentar isso na minha vida, me empenhar em tal área se eu não vou usar, se isso não vai me agregar nada, não vai fazer eu ter um upgrade na minha vida profissional, conjugal, nem nada, para que eu vou fazer isso? Exatamente porque a gente não tem fé. E acredite se quiser, para ele continuar sendo pastor e uma hora ele seria de todas as tribos de Israel, começando por Hebron, ele começou como ovelha. Mas não foi isso que colocou ele dentro da tenda de Saul. O que colocou ele dentro da tenda de Saul é que o espírito de Saul se perturbava, ficava inquieto. E o que acontecia? Quem que era o cara que sabia tocar harpa naquela região? Davi. Então não vai pelo óbvio, Deus não trabalha pelo óbvio, a nossa mente não é limitada, a gente não consegue entender o tanto que Deus pode usar, aonde Ele pode começar a te usar, a gente não entende isso daí, a gente tem falta de fé. E aí quando ele entra ali, tudo, o clima era assim, pô, Deus me ungiu ali há alguns anos atrás, Ele está me trazendo para cá, agora é minha hora, pô. Mal sabia Davi que ali começaria a perseguição dele. Saul ele tinha um ânimo dobro em relação a Davi. Ele amava Davi porque Davi tocava harpa e o espírito dele se aquietava. Mas quando o espírito dele se aquietava, ele sentia ódio depois de Davi porque só Davi conseguia domar ele. Nem ele mesmo. E ele passou a perseguir Davi. Só que o mesmo tanto que ele perseguia Davi, ele mandava trazer Davi, até a hora que ele descobre que Davi não somente é um cara que toca harpa. Adivinha onde Davi foi se meter? No meio do exército de Saul. Magrelo. Por que ele entra para o exército? Ele se alistou para o exército de Israel? Não, ele simplesmente ficou louco da vida porque os irmãos dele, um bando de bunda mole, não conseguia enfrentar um gigante filisteu. Olha que coisa mais fácil, que coisa mais tranquila. Ele ia levar comida para os irmãos saem daqui que você vai apanhar. Ele não vou apanhar, eu vou brigar com esse homem, eu vou brigar com esse gigante. Os irmãos falaram, meu Deus do céu, gostei de camarote, meu irmão morrendo, que vergonha, que vexame para minha família. Aí ele foi lá e Saul falou assim, o negócio é o seguinte, eu sou tocador de harpa, eu já entendi. Sou aqui, heavy metal, toco as músicas, você fica calminho, mas eu quero um novo desafio para minha vida aqui. Você vai me dar essa armadura aí que vocês têm, que eu não sei nem por onde começa, o que usa. Eu vou lá brigar com esse gigante aqui, porque ele está desafiando Deus dos exércitos, e isso daí não se faz. Saul, eu acho que ele deve ter dado uma gargalhada por dentro, ele deve falar, rapaz, o menino é louco, mas vamos fazer mais um morrer, melhor morrer um menino do que morrer um bom valente, um bom cara de guerra ali. Vamos fazer ele desfalecer então, põe a armadura no menino aí, vamos fazer esse menino. Aí colocaram a armadura no menino, o que aconteceu com ele? Não ficou nem de pé, ele não aguentou, o ferro que ele tinha que carregar não dava. O couro com o ferro não era capaz, Davi não era capaz de suportar aquilo, era pesado por demais. Ele falou assim, cara, arranca isso aqui, eu não consigo nem andar. Aí eles falaram assim, cara, esse raquítico, magrelo, sem experiência de combate, pastor de ovelha, que a coisa mais máscula que ele faz é tocar harpa depois de ser pastor de ovelha, vai lá e sem armadura, é louco. Ele desce pro campo de batalha. E o que ele faz? Pega a espada desembanhada que ele poderia dar um golpe certeiro. E ele falou assim, olha, eu não tenho condição de enfrentar o inimigo sozinho. Não tenho, a gente tem que reconhecer que a gente tem impossibilidades, a gente não é super-homem. E ele não era também um gigante, muito menos um filisteu ali, que já estava a poucos instantes de dominar todo o território do povo de Israel. Ele falou, você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essas pedrinhas aqui e eu vou jogar. Eu vou fazer uma coisa só. Eu vou jogar a pedra e sair correndo. Se esse gigante me pegar, acabou. Acabou Davi, acabou família, acabou ovelha, acabou harpa, acabou tudo. Mas essa uma pedrinha pode ser a única, mas eu vou com fé.
eu vou com fé. E aí ele faz um negócio, mas tremendo, que a gente não faz. Ele usa a língua dele para coisa boa. Só sai coisa boa da língua de Davi. Pega esse diálogo que ele teve com Saul, com os irmãos dele, e pega a hora que ele começa a falar com o gigante filisteu. Ele fala assim: ô gigante, tom de voz não tem igual ao teu, então a gente conversar, nós vamos falar de igual para igual. Você está afrontando o pessoal aqui do exército de Israel, só que você não sabe de uma coisa: quem está por detrás desse exército aqui não são homens, é Deus, e hoje já acaba o seu dia. Aí deve ter olhado para o lado, a galera deve ter rido, ele deve fazer um menino louco, insano. Já contamos a história, já acontece o que todo mundo sabe que aconteceu. Davi lança a pedra, pega na testa de Golias, Golias cai, Golias é morto, não por Davi, não por uma pedra, e sim porque quando o inimigo afronta Deus, o Deus que você serve, o poder de Deus de operar através da sua vida, o inimigo passa vergonha. O inimigo viu de Jesus derrotado numa cruz. Só que o inimigo também teve que ver Jesus Cristo sendo ressurreto e cumprindo o plano eterno dele, que é nos resgatar, ressuscitando. E é por isso que hoje nós temos o perdão, o livre acesso ao Pai e a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amém. Davi passou tudo isso que eu contei para vocês, e vou falar mais um pouco, só para vocês não perderem o fio da meada. Ele esperou ou não? Nós estamos falando de Davi aqui com os 25 anos agora, já falei de 17 a 25. O que acontece? Saul começa a travar uma guerra pesada com Davi, falando assim: cara, esse Davi não tem jeito, ele precisa morrer. Ele está virando destaque dentro do exército. Ele começou matando o Golias, e ele todas as batalhas ganha. E ele vai na frente, que era para ser exatamente o primeiro a morrer. Isso daí começa a tirar a autoridade na cabeça de Saul dele. Eu vou perseguir Davi agora, preciso recuperar a admiração do povo comigo, porque hoje o povo só fala em Davi. Travaram uma guerra pesada, Saul começou a perseguir, e aí Jonathan, muito amigo, cavaleiro, falava assim: rapaz, Davi foge que meu pai quer matar você. Davi fugiu. Resumo da história: Saul morreu em uma batalha junto com o filho dele, que deveria ser o sucessor, e promessa de Deus é uma vez que Deus fala só, e não tem A nem B. Se Deus te falou alguma coisa, ele vai cumprir, acredite você ou não. Pode estar o pior cenário do mundo, o rei que vai entregar para mim a posse quer me matar, o filho dele vai ser sucessor e é meu melhor amigo, eu não vou ser rei nunca, Samuel, você é louco. Os dois morrem no campo de batalha. Quem que vira rei de Israel? Vira nada, ele vira rei só da tribo de Hebron. 12 tribos. 12 tribos. Ele ainda era a hora dele. Ele falou assim: rapaz, tô chegando aos meus 30 anos, é minha hora. Passou 13, hein? Vê se Davi sabe esperar ou não. E a gente tá há 2 meses pedindo a mesma coisa. Chegou lá nos 30 e falou assim: agora é minha hora. Dividiu-se em tribos o governo. E aí Davi foi cuidar de uma só. Mas quando Deus fala, e eu vou repetir, não tem nada que a nossa mente consegue enxergar, porque Deus vai operar e Ele vai levar onde Ele te falou que Ele vai te levar, você crendo, acreditando, conseguindo enxergar ou não. O que aconteceu? Foi tão bom o governo dele na tribo, onde ele era responsável, que todos os outros falaram: por favor, Davi, vem governar aqui o povo de Israel inteiro. E ele governou, e a gente sabe que depois o filho dele governou, e aí é só para a gente simbolizar um pouquinho se Davi entendia o que era. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e me atendeu quando eu clamei por socorro. E não somente ele atendeu àquilo que Davi tanto esperava, mas eu vou para a parte aqui do versículo 2 e para encerrar já o estudo. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Alguém aqui já andou na lama? Qual que é a primeira coisa que acontece quando você anda na lama? Afunda, e quando você não afunda, você cai, você escorrega. Não tem outra saída.
Se você tentar, mesmo andando, correndo, nem precisa nem falar. Ou você afunda ou você cai. Você não sai do lugar. Hoje todo mundo, na hora que vocês chegarem na casa de vocês vão fazer um teste para comigo mesmo. Pra vocês entenderem e falar assim, rapaz, nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Vocês vão pegar um guardanapo, pegar uma pedra de gelo, vocês vão tentar enxugar o gelo. Até ele ficar seco. Nós, sem Deus, é a pedrinha do gelo. Não sai do lugar, vai continuar molhado, não se enxuga gelo. Lama não se sai do lugar, ou você afunda ou você cai. E ele tira a gente dessa situação, quando a gente está em situações na nossa vida que a gente fala, meu, eu não consigo sair dessa situação. Não consegue o caramba, não consegue que você sozinho. É verdade, não consegue. Mas com Deus, olha o que ele faz. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Anda, progrida na sua vida, pelo amor de Deus, para de viver o tanto tempo que você está vivendo aí, achando que você não pode, que você não vai crescer, que as suas coisas não vão para frente, que você não deve, que você não pode. Mentira do diabo. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, testemunho da boa obra que Ele tem feito na nossa vida. Conte para as pessoas o que Deus tem feito para a tua vida. Não vou colocar grau de importância, mas esse testemunho que é aberto nesse momento, não tem coisa mais gostosa do que testemunhar para as outras pessoas o que Deus tem feito. E a fé de outros tantos, ela é ativada quando a gente ouve esses testemunhos. Por isso, testemunha aquilo que Deus tem feito. Pequenininho ou impactante, testemunhe. Salmos 40. Esperar não é uma tarefa fácil. Mas quando a gente faz isto confiantemente, Ele atende àquilo que a gente está pedindo para Ele, esperando. Ele nos tira de uma situação onde parece que a gente está com os pés na lama. Ele consegue resgatar a gente de uma situação que a gente enxerga como uma situação que não dá para sair daquilo, ou a gente pelo menos não vê saída. E lá na frente, Ele coloca hinos de louvor nos nossos lábios. Ele ainda é tão amoroso que Ele ainda nos faz, Ele até nos auxilia a testemunhar e nos abre oportunidades para falar no amor de Cristo. Amém? Amém. Leiam o capítulo 40 todo ali, para não ficar só focado no primeiro, segundo e terceiro. E se inscrevam no canal aqui. Yes, agora tem. Yes, amém, yes. Stefano Mastroianni de Moraes, se inscreva, compartilhe e manda para os grupos do WhatsApp. Certo? Amém.